Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo a gente vai resolver a questão 51 do EQT Perito 2018, Exame de Qualificação Técnica para Perito Contábil. Essa é a primeira das duas questões dissertativas da prova 2018, tá? Antes da gente iniciar a resolução da questão, deixa eu fazer dois pedidos para você. Primeiro, se você está se preparando para EQT Perito, se você tem interesse em perícia contábil ou em contabilidade no geral e não está inscrito aqui ainda no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação. Você aproveita tudo que tem por aqui e ainda vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo, tá? Segundo pedido é, se você gostar desse vídeo, gostar da resolução dessa questão, deixa sua curtida, dá seu joinha, dá seu like aqui nele, tá bom? Que ajuda bastante a que o nosso trabalho cresça e alcance cada vez mais pessoas. Então é isso, pessoal, pedidos feitos. Vamos lá para a questão dissertativa, mas antes de ir para a questão em si, vamos entender como é que você vai ser avaliado quando o corretor, né, for corrigir sua questão dissertativa, tá? Isso para a versão 2020, versão do edital 2020 do EQT, tá bom? Será exigido, então, um mínimo de 10 e máximo de 30 linhas efetivamente escritas pelo candidato, e ele vai ser avaliado e receberá a nota limitada a 15 pontos em cada questão, considerando domínio técnico, até 7 pontos, estrutura do texto, até 2 pontos, redação, até 2 pontos, referência técnica, até 2 pontos, e vocabulário técnico até 2 pontos. E aí vai ser considerado aprovado o candidato que alcançar no mínimo 18 pontos nas dissertativas, somadas as duas dissertativas, né? Então é assim que você será avaliado, tá? Então vamos à questão 51 da prova 2018, que dizia o seguinte, ó. O Estado X litiga com a empresa Z em uma ação de reparação de danos ambientais. O Estado X autuou a empresa Z pela poluição do Rio do Tempo, RT, a devastação da fauna aquática e intoxicação de animais. O processo tramita na Vara de Crimes Ambientais do Estado X. O Estado X reclama a indenização de 15 milhões e suspensão da licença ambiental por 10 anos, que é o tempo estimado para a recuperação do Rio do Tempo. A empresa Z se defende alegando que o acidente ocorreu porque o Estado X não cumpriu a cláusula do contrato de parceria que previa a disponibilização da infraestrutura financiada pelos recursos repassados pela empresa Z para o Estado X. A empresa Z contesta a ação e requer produção de prova pericial para comprovar que aportou na data aprazada os recursos exigidos pelo Estado X no montante que lhe cabia fazer para fazer a infraestrutura, e mesmo assim o Estado X não fez. Na primeira audiência de conciliação, o juiz da causa propôs um acordo em que o Estado X encerraria o processo e a empresa Z aportaria novos recursos para a construção da infraestrutura. O Estado X concordou, mas a empresa Z recusou, restando infrutífera a tentativa de conciliação apresentada pelo magistrado. Sustenta a empresa Z que a situação patrimonial na data da audiência representada pelas demonstrações financeiras registra um capital próprio, ou seja, PL, de 1 milhão e ativo total de 2 milhões. E que nos últimos 10 anos o lucro gerado anualmente, em média, é 200 mil reais. Diante disso, o processo foi concluído para a instrução e julgamento. Um mês depois, o juiz da causa deferiu a prova pericial, nomeou o perito contábil e concedeu prazo para que as partes apresentassem quesitos e indicassem seus assistentes técnicos. Cumprida essa formalidade, a perícia foi realizada e o perito do juiz apresentou tempestivamente o laudo pericial com as respostas dadas aos quesitos como segue. Resposta ao quesito A. A empresa Z aportou recursos na ordem de 1,5 milhão para o Estado X para a construção da infraestrutura. Resposta ao quesito B. O Estado X não apresentou prestação de contas e nem construiu a infraestrutura. Resposta ao quesito C. A empresa Z, por 3 vezes, notificou o Estado X do risco de acidente ambiental por falta de infraestrutura e não obteve resposta do Estado X. A pergunta em si é: elabore quesitos que permitam respostas ofertadas pelo perito do juízo no laudo pericial indicadas no texto. Então, pessoal, é uma questão dissertativa, né? Não tem, assim, rigorosamente uma única maneira de se responder. Eu vou colocar aqui mais ou menos como eu responderia essa questão, tá? Como é que eu formularia a pergunta desses 3 quesitos. Estejam à vontade para diferenciar a resposta de vocês, né? Se tem alguma sugestão, alguma dúvida, alguma dica, deixa aqui no comentário que a gente troca essa ideia, tá bom? Mas eu responderia, eu faria, né, a elaboração das perguntas com base nas respostas desse jeito aqui. Para o quesito A, minha pergunta seria: queira o senhor perito informar se
com base na documentação apresentada e analisada pelo expert, em conformidade com os procedimentos de perícia contábil previstos pela norma NBCTP 01R1 Perícia Contábil, a empresa Z aportou recursos e, em caso positivo, na ordem de quanto para o Estado X com a finalidade da construção da infraestrutura. Quesito B. Queira o senhor perito informar C, com base na documentação apresentada e analisada pelo expert, em conformidade com os procedimentos de perícia contábil previstos na norma NBCTP 01R1 Perícia Contábil, o Estado X realizou a construção da estrutura. E quesito C eu faria dessa forma. Queira o senhor perito informar se, com base na documentação apresentada e analisada pelo expert, em conformidade com os procedimentos de perícia contábil previstos pela norma NBCTP 01R1 Perícia Contábil, se a empresa Z notificou o Estado X sobre o risco de acidente ambiental e, em caso positivo, se houve resposta do Estado X sobre as notificações. Tá? Então, a gente atende lá aqueles critérios, né, de como a gente vai ser avaliado. Tá? Tem menção aqui, ó, citação à norma. Né? Caso você esteja em dúvida do que significa expert, expert é um sinônimo para perito, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a forma que eu faria essa resolução. Tá? Se ficou alguma dúvida ou tem algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui no comentário que a gente responde, a gente troca essa ideia. Se gostou do vídeo, dá uma curtida, deixa um joinha, dá um like aqui, tá? Que ajuda muito o nosso trabalho. E se ainda não está inscrito aqui ainda no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação, que você vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo e dá uma força enorme aqui para o trabalho da gente. Forte abraço e até o próximo vídeo.